Esta meditação irá ajudá-lo a perceber como você equilibrou seu karma, trazendo-a uma solução perfeita, mostrando-lhe a maneira peculiar pela qual você processa uma complementação através de várias experiências em diversas vidas. Ela lhe mostra o caminho que você seguiu e os degraus por que passou para concluir com sucesso seu karma. E ajuda-o a tomar consciência das escolhas e decisões que você tomou e que afetaram a sua vivência com seu karma. Seus empreendimentos lhe oferecem um plano das suas atitudes e ações, mostrando-lhe sua causa e efeito, e também como a lei do karma e a criação da sua própria realidade funcionam. Com a compreensão que receber, tomará ciência de que usando o seu livre-arbítrio você é o mentor do seu destino e o mestre da sua sorte. 17 Equilibrando o karma. Equilibrar o karma é de fundamental importância para a evolução da alma e para o crescimento espiritual. É uma das principais razões pelas quais escolhemos a experiência terrestre. À medida que fazemos evoluir nossa alma através do processo das encarnações físicas, precisamos vivenciar todos os aspectos das nossas experiências e sentimentos para obter um total entendimento. Por exemplo, para vivenciar o que é o amor, também precisamos experimentar o ódio. Para saber o que é a sabedoria, também precisamos saber o que é a ignorância. Todas as coisas possuem dois lados, um não pode existir sem o outro, e eles não podem coexistir em harmonia. Isso forma uma base de existência e equilíbrio na qual tudo se cria e se manifesta. Equilibrar o karma abrange mais do que apenas corrigir erros e solucionar ocorrências e emoções negativas a que nos expusemos nas vidas anteriores. Ao compreender o equilíbrio existente entre todas as coisas, aprendemos e crescemos espiritualmente, o que nos liberta da experiência terrestre à medida que abre outras portas para as esferas superiores de evolução e conhecimento. Quando equilibramos nosso karma por meio de experiências, purificamos nossa alma e elevamos nosso nível de consciência. Este é um passo bastante importante na senda que conduz à iluminação. Tudo na natureza e no reino físico é regido pela lei universal do equilíbrio. Podemos vê-lo no nascer e no pôr do sol, na mudança das estações, nas fases da lua, no fluxo e refluxo das marés do oceano. Na natureza, a lei do equilíbrio se manifesta nos ritmos e padrões que seguem uma ordem natural e um fluxo de energia num ciclo harmonioso. O equilíbrio é energia em movimento. O karma é ação e reação. Devido às interações entre energias positivas e negativas nas nossas experiências, o karma conduz ao movimento e à mudança. A lei do equilíbrio se manifesta na esfera física através de mudanças que efetuamos em nossas vidas como o resultado de nossas experiências. Nossa alma segue a lei do equilíbrio, com ciclos de nascimento e morte, ou ritmos de reencarnação. Nossa alma compõe-se de vibrações espirituais de energia, e possuímos a habilidade e o poder de influenciar e alterar várias formas de energia física através dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. As ações positivas que empregamos nas nossas experiências nos habilitam a alcançar equilíbrio e harmonia. Ao equilibrar o karma e compreender nossas experiências, também equilibramos nossa natureza física com a natureza espiritual. Obtemos conhecimento e harmonizamos as energias da nossa alma. Isso nos permite expressar a natureza espiritual nas nossas experiências. No processo de equilibrar o karma, obtemos um entendimento tanto da natureza física quanto da espiritual de todas as nossas experiências, contemplando os inúmeros aspectos de tudo em que nos envolvemos. Através desse processo, alcançamos o entendimento e a percepção intuitiva que acarretam resoluções e mudanças positivas, resultando na paz e harmonia interiores. Ao atingir o equilíbrio, passamos a ter um ponto central a partir do qual podemos nos expressar da maneira que desejarmos. Idealmente, obtemos e adquirimos sabedoria e iluminação, e aperfeiçoamos nossa alma. O processo da mudança positiva alcança-se equilíbrio do karma através do aprendizado das lições envolvidas e da concretização de mudanças na vida que refletem o equilíbrio. Somos nós que decidimos como equilibrar nosso karma. Ninguém sabe melhor do que nós o que deve ser feito. Nossas circunstâncias são exclusivamente nossas, e precisamos decidir se, como e quando vamos equilibrar nosso karma. O dilema do karma é o que resolvemos fazer a respeito dele.
As cruzes que carregamos por não equilibrarmos nosso karma transformam-se em pesadas cargas que nos fazem tombar e impedem que avancemos. Se decidirmos ficar presos a um karma negativo, ele continuará a nos influenciar e afetar, ao mesmo tempo que nos oferecerá oportunidades para equilibrá-lo. Se equilibrarmos nosso karma através de esforços e mudanças positivas, alcançaremos conhecimento e usufruiremos todos os benefícios do equilíbrio, uma vez que ficamos livres para progredir na vida. Ao pormos a nu e compreendermos a causa de vidas passadas do nosso karma atual, tomamos consciência da nossa responsabilidade ao gerar nosso karma. Retornando à causa, podemos compreender melhor a presente situação e obter inúmeras informações. Ao aceitar o karma, damos a nós mesmos o poder de efetuar mudanças positivas, o que vai equilibrá-lo. A ocasião melhor e mais propícia para equilibrarmos o karma é quando ele se apresenta. Isso se deve ao fato de nossas emoções e recordações de vidas da situação kármica. O equilíbrio do karma ocorre através de um processo natural de mudança positiva, e começa com o nosso desejo de mudar. Este é o primeiro passo para o equilíbrio. O segundo passo é a compreensão tanto das emoções passadas e presentes como dos eventos envolvidos naquilo que desejamos equilibrar, bem como o conhecimento de por que queremos alcançar o equilíbrio. O terceiro passo é mudar e reestruturar nossos sentimentos e percepções a respeito do presente e dos eventos e emoções correspondentes das vidas passadas, observando os aspectos positivos da experiência e decidindo o que queremos fazer a respeito. O quarto passo são os esforços e as ações que praticamos para equilibrar nosso karma. O entendimento e equilíbrio do karma é vivenciado como um processo fluido que ocorre automaticamente quando o desejo de mudança o coloca em movimento. Você pode ver os resultados desse processo examinando como as mudanças positivas se manifestam na sua vida. Quando equilibramos o karma, ocorrem mudanças na nossa vida que refletem o equilíbrio, tanto no nível interno quanto externo. Uma das mudanças mais importantes que podemos realizar é em nossos pensamentos e sensações a respeito do karma que vai ser equilibrado. Ao olharmos para o presente de modo positivo, começamos a mudar nossos sentimentos e percepções. Ao mudarmos os sentimentos no presente, altera-se a energia que envolve o evento relacionado da vida passada. Reestruturar a maneira como percebemos os eventos de vidas anteriores e os efeitos atuais por eles causados consiste em observar o que aprendemos bem como os benefícios que obtivemos ao passar pela experiência. Ao fazer isso, influenciamos e afetamos a manifestação de energia do nosso karma, e a negatividade se resolve através do nosso entendimento. Ao efetuar mudanças positivas em nossa vida, completamos o processo de equilíbrio, e o evento negativo se o evento, por si mesmo, não muda, mas nossa atitude sim, e é isso que altera a energia em volta dos eventos de vidas anteriores. Essa energia começa então a se manifestar de formas positivas que se refletem na nossa vida atual. Ao equilibrar nosso karma, talvez precisemos fazê-lo aos poucos, em vez de dar um salto gigante. O equilíbrio começa dentro da mente e se expressa primeiro através dos pensamentos e sentimentos positivos. Quando mudamos e reestruturamos nossos sentimentos e efeitos correspondentes no presente, é importante colocar em ação nossos pensamentos e sentimentos. Ao equilibrarmos nosso karma colocando mudanças positivas em movimento, começamos a ver essas mudanças refletidas em nossas experiências. O equilíbrio é um processo que ocorre em etapas, e leva tempo para que os resultados se manifestem totalmente. Observar nosso progresso à medida que avançamos torna-se uma experiência gratificante e enriquecedora. O esforço positivo sempre produz mudanças positivas. As mudanças positivas ocorrem em proporção direta à ação positiva. Através das ações positivas, criamos uma reação em cadeia que é realmente impressionante e poderosa. Ao equilibrar nosso karma trazendo-o para um nível positivo, a negatividade é neutralizada através de nossas ações que visam intensificar os aspectos positivos. Estes então crescem e se expandem a partir do ponto central de equilíbrio, conduzindo-nos a níveis mais elevados de consciência, bem como as outras experiências. Isso nos permite progredir na vida e avançar na nossa evolução espiritual.
No processo de equilibrar o karma e colocar nossa energia em movimento, a mudança se incorpora ao nosso estilo de vida. Ao vivermos a mudança, dirigimos energia sob a forma de pensamentos, sentimentos e ações no sentido que decidimos seguir. É muito importante efetuar um equilíbrio positivo avançando na direção daquilo que queremos, em vez de afastar-nos daquilo que não queremos. À primeira vista, a afirmação acima pode dar a impressão de que dizemos a mesma coisa duas vezes. A distinção é extremamente sutil, mas existe aí uma diferença enorme. Quando nos afastamos daquilo que não queremos, estamos orientando a nossa energia negativamente. Os resultados acompanharão o fluxo dessa energia. Quando decidimos neutralizar nosso karma de uma forma negativa, ou por motivos errados, descobrimos finalmente que acabamos ficando com o negativo. Digamos, por exemplo, que o karma que você deseja equilibrar envolva um relacionamento infeliz. Você se desembaraça do relacionamento afastando-se dele. Parece, durante algum tempo, que o assunto está encerrado, embora a solução o tenha feito sentir-se mal. Por causa dos seus sentimentos, e por não ter solucionado a negatividade, você descobre que seu relacionamento seguinte acaba ficando igual ao anterior. Ao nos afastarmos do que não desejamos, acabamos recebendo exatamente aquilo de que queríamos nos livrar. Ao avançar em direção ao que queremos, orientamos nossa energia de forma positiva e vivenciamos resultados positivos. Começamos a neutralizar o karma compreendendo nossos sentimentos em relação ao que queremos mudar no relacionamento e por que queremos mudá-lo. Alteramos então nossos pensamentos e sentimentos para que reflitam o que desejamos, e resolvemos se vamos manter o relacionamento ou se vamos desistir, de um modo positivo. Em ambos os casos, ficamos com bons sentimentos a respeito dele, e nos permitimos crescer e aprender com a experiência. Quando efetuamos o equilíbrio desse modo, avançamos na direção do que desejamos, e recebemos todos os benefícios do equilíbrio. O princípio do perdão nos ajuda a equilibrar nosso karma. É às vezes difícil de realizar, porque podemos ter que enfrentar com a maior franqueza e diretamente algumas coisas terríveis que fizemos no passado, ou certas coisas igualmente terríveis que outras pessoas nos fizeram. Isso faz parte do processo de entender nossos sentimentos, e depois reestruturar nossas percepções contemplando os aspectos positivos da experiência. Para equilibrar nosso karma através do princípio do perdão, ou perdoamos a nós mesmos ou perdoamos a outra pessoa, de acordo com o que a situação determinar. Em muitas conjunturas, temos que perdoar tanto a nós quanto a outra pessoa. O perdão, para ser eficaz, precisa ser sincero e brotar dos nossos sentimentos e da nossa alma. Isso não significa apenas dizer que sentimos muito. Sinto muito é uma expressão deplorável, pois implica que culpa, arrependimento, autorrecriminação e outros sentimentos negativos ainda existem. O perdão significa que transformamos todos os nossos sentimentos negativos em positivos, o que se expressa através de ações que realizamos para equilibrar nosso karma. O princípio do perdão funciona quando, ao aceitar e entender a negatividade a que nos expusemos e vivenciamos nas vidas anteriores, alteramos essa negatividade, por meio de pensamentos e ações, para um reflexo positivo de como realmente nos sentimos. O karma, que consiste em nossas experiências, sentimentos e lições inerentes, foi totalmente compreendido e aprendido. Quando o princípio do perdão é sincero, nosso karma fica equilibrado. Os resultados começam a aparecer imediatamente, primeiro através dos nossos sentimentos, e depois através das mudanças positivas que percebemos em nossas vidas. O princípio da graça. Uma outra maneira de equilibrar o karma é através do princípio da graça. Cancelamos a necessidade de ocorrer o karma negativo, porque afastamos as circunstâncias que iriam oferecer-nos a oportunidade de efetuar o equilíbrio. Aplicamos o princípio da graça de ações positivas e da nossa atitude. É uma ação diária e contínua afetando tudo que fazemos numa área particular da nossa vida. Vivemos o princípio da graça e ele se torna um equilíbrio abrangente. Tal equilíbrio possui uma natureza genérica e engloba uma vasta área de sentimentos e situações.
Para aplicar o princípio da graça, você precisa ter consciência daquilo que deseja equilibrar. Não é preciso conhecer os aspectos específicos do seu karma, fique apenas em contato com seus sentimentos sobre ele. A lição que você sabe que precisa aprender determinará o que é preciso fazer para usar o princípio da graça. Exemplo, uma das suas lições é aprender a ser mais tolerante com os outros e seus atos. Você deve empregar o princípio da graça aceitando mais as pessoas em todas as situações da sua vida. O princípio da graça também pode suavizar qualquer negatividade que você queira vivenciar. Vamos supor que numa vida anterior você contribuiu para que alguém ficasse aleijado. Nesse caso agora você necessita submeter-se à experiência de ser aleijado, ser parte do equilíbrio do seu karma. Vamos supor ainda que você se dedica ativamente a uma obra de caridade que cuida de aleijados. Ao ajudar outras pessoas dessa maneira, imbuído de empatia e compaixão, você tenta se livrar da necessidade de ser aleijado. Seu karma poderia ser abrandado se você partisse as pernas num acidente de esqui. Você ainda teria que sentir a condição de ser incapaz de andar, e compreenderia o que é ser aleijado, mas apenas por um curto período de tempo, ao invés de durante uma vida inteira. O princípio da graça tem um efeito de expansão, ele se dilata enquanto influencia tudo que toca. É como jogar uma pedra no lago. No início ocorre apenas uma ondulação, a qual se espalha e se transforma numa grande quantidade de ondulações ligadas, porém exclusivas. Algumas vezes leva mais tempo para se alcançar o equilíbrio desse modo, e as recompensas são muito diversificadas, uma vez que os resultados se refletem de um modo bem mais amplo e possuem um alcance bem maior. Um dos melhores efeitos de ondulação do princípio da graça é que nos ajuda a aperfeiçoar nossa alma em cada aspecto da vida ao qual quisermos aplicá-lo. O karma comum, nosso karma, às vezes, está tão entrelaçado com situações e pessoas que participam da nossa vida, que pode ser difícil saber se ele é compartilhado com outra alma ou se é individual. Equilibrar o karma que envolve outra pessoa é diferente de equilibrar o karma que só se relaciona a nós, porque abrange mais do que a nossa alma e nosso livre-arbítrio. Estamos trabalhando com outro indivíduo e seu livre-arbítrio, ele também toma decisões sobre equilibrar ou não o karma comum aos dois. Quando trabalhamos com um karma compartilhado, só temos o direito de fazer opções por nós mesmos. Não podemos interferir no livre-arbítrio de outra pessoa nem forçá-la a alcançar o equilíbrio. Fazer isso iria resultar em nos expormos a um grave karma negativo. Uma coisa importante que não podemos esquecer é que só temos autonomia sobre a nossa parte do karma. Somos então liberados dele e ficamos livres da experiência. Não precisamos ficar amarrados a uma situação ou relacionamento esperando que outra pessoa se decida a alcançar o equilíbrio para podermos concluir nosso karma. Somos responsáveis apenas por nós mesmos. Ninguém pode nos refrear se escolhermos progredir. Existem duas maneiras de equilibrar o karma compartilhado com outro. Quando ambos decidem fazê-lo, pode-se trabalhar em conjunto. Na maioria das vezes, o equilíbrio é um acordo tácito e ocorre por meio de interações com a outra pessoa. Mesmo que ela decida não alcançar o equilíbrio, ainda assim podemos equilibrar a nossa parte do karma. O outro não fica diretamente envolvido no processo de equilíbrio, embora acabe sendo afetado de um modo positivo. Suponhamos, por exemplo, que alguém o tenha enganado. Suponhamos também que você tenha enganado a mesma pessoa numa vida passada e esteja consciente do karma e da lição que decidiu aprender através desta experiência. Você pretende resolver o karma comum, mas a outra pessoa não está pronta para atingir o equilíbrio. Você não precisa ficar preso ao relacionamento ou sentir-se prejudicado por ele. Você pode equilibrar sua parte do karma sendo claro a respeito das suas razões para querer o equilíbrio, e solucionando os seus sentimentos pela compreensão das suas reações ao fato de o terem confundido. Isso muda seus sentimentos no nível interior, tanto a respeito da pessoa quanto da experiência.
Ao equilibrar o karma, você vai perceber o valor da experiência e como ela ajudou, e então você abandona todos os sentimentos negativos que nutre, substituindo-os por sentimentos positivos, tanto com relação a essa pessoa quanto a você mesmo, usando de energias são transmitidas a outra pessoa, informando que você equilibrou sua parte do karma. A alma dessa pessoa recebe e compreende a mensagem, sentindo-a no nível espiritual interior. Você não está mais preso a essa pessoa por ter vivenciado e equilibrado o karma que precisava experimentar com ela. O equilíbrio se reflete na sua vida através do que lhe foi ensinado pela experiência, e pela forma como você se sente agora a respeito da pessoa e da situação. O equilíbrio é intensificado pela maneira positiva como você aplica a lição aprendida a todos os aspectos da sua vida. O equilíbrio se manifesta nas suas experiências com pessoas que são honestas e sinceras com você. Quando nosso parceiro no karma comum decide alcançar o equilíbrio, ele irá criar as circunstâncias adequadas para isso. Ele encontrará alguém com uma necessidade semelhante para compartilhar a experiência, ou então se colocará numa situação que irá oferecer a você a oportunidade de atingir o equilíbrio. Os cenários da situação ou relacionamento que constrói serão determinados pelo que ele precisa experimentar para alcançar o entendimento e atingir o equilíbrio. Ele talvez já tenha até aprendido sua lição observando a maneira como reagimos à situação, ou talvez necessite passar pela experiência de ser enganado para saber como é, e para solucionar seus sentimentos com relação a isso, ou pode ainda criar uma situação na qual o engano pareça atraente, mas decide não se envolver nisso, preferindo aprender honestamente. Podemos sentir-nos arrastados novamente para um relacionamento com esse indivíduo assim que ele estiver pronto para atingir o equilíbrio. Quando isso ocorre, deve-se a uma das seguintes razões: embora já tenhamos equilibrado nosso karma com essa pessoa, ela atingirá o equilíbrio. Quando essa pessoa tenta enganar-nos de novo, trata-se provavelmente de um teste para determinar se concluímos o equilíbrio e aprendemos a lição pela maneira como reagimos à situação. Algumas vezes, no caso do karma comum, só conseguimos equilibrar parte dele, ou resolvemos retardar o equilíbrio deixando para alcançá-lo mais tarde nesta vida. Levando o exemplo acima um passo adiante, digamos que o engano tenha sido muito grave, originando sentimentos extremos de negatividade. Naquela ocasião, você decidiu não esclarecer seus sentimentos por vários motivos. Agora, alguns anos mais tarde, você quer equilibrar o karma, mas não consegue abandonar totalmente a negatividade, embora querendo fazê-lo. Você preferiria não se envolver novamente num relacionamento com aquela pessoa, ou talvez ela já nem viva mais. Você pode equilibrar o que lhe parece viável, e eliminar grande parte do seu karma compreendendo e esclarecendo uma parcela maior dos seus sentimentos passados e presentes com relação a essa pessoa, bem como a essa experiência. O karma não concluído será levado a uma vida futura, e você irá compartilhar algum tipo de situação ou de relacionamento com essa pessoa. Sua vivência na vida futura com essa pessoa será determinada pelo motivo que gerou a situação pela primeira vez naquela vida anterior, como prosseguiu nesta vida, e também pelo que você queria aprender. Você só se libertará da experiência ao resolver totalmente a negatividade. Os passos positivos que você deu no presente para estudar e compreender a negatividade também serão transportados para outra vida, e a futura situação refletirá o que você aprendeu e equilibrou desta vez.